Olá, meu querido, olá, minha querida, graça de Deus sobre a sua vida. Nós vamos falar hoje sobre a centralidade das Escrituras na vida do cristão. Olha, existem muitas vozes neste mundo, mas o cristão, ele se baseia, ele se norteia pela palavra de Deus. Hoje, a gente vê aí espalhado pela cristandade uma série de pensamentos com respeito às coisas de Deus. E ou nós temos uma opção, ou nós vamos nos apoiar em cima das nossas convicções acerca das coisas espirituais, experiências místicas e experiências até mesmo contra Satanás, ou nós vamos nos apoiar nessas coisas, ou vamos nos apoiar na palavra de Deus. Se cada um decidir se apoiar naquilo que você acha que é a vontade de Deus, o evangelho se dissolveu. E esse é o projeto do adversário. O projeto do inimigo é que você se dissolva em meio ao misticismo, ao ocultismo, em meio às experiências, em meio a essas várias unções loucas que estão aparecendo hoje em dia, para que você pense que a vontade de Deus são essas coisas. Essas pessoas entram na igreja e saem sem a palavra, sem a substância. Em algumas igrejas, as pessoas vão para louvar. O louvor, o culto é de 1h30, vamos imaginar, mas 70% é dedicado a louvor. E o louvor não edifica, o louvor não alimenta. O louvor, ele vem para quebrar cadeias, ele vem para derramar o nosso coração, para amolecer a terra, para que a palavra seja ministrada. Se você for a um culto onde a palavra não é ministrada, mas existe exacerbação de dons espirituais, de visões e de experiências místicas, como essa que eu vi hoje, do cara pegando uma flecha invisível com um arco invisível e atirando na pessoa endemoninhada, e a igreja lá dando glórias e aleluias, me lembrou a história do rei que tinha uma veste, mandou um costureiro fazer uma veste para ele, e o costureiro, como não tinha conseguido preparar a veste a tempo, chegou para o rei no dia e apresentou para ele uma veste. E o rei falou, mas onde é que está? Não estou vendo nada. Ele falou, mas só os inteligentes podem ver. Só os inteligentes. Eu sei que o Senhor consegue ver, porque o Senhor é inteligente. E o rei, para não ficar mal, né, naquela situação, falou, é verdade, estou vendo sim. Que roupa linda, que roupa maravilhosa. E lá, naquela situação que eu vi do vídeo, eu pude constatar que o projeto do adversário é extinguir a palavra de Deus, ou pelo menos dissolvê-la em meio a tantas expressões espirituais, e assim reduzir a praticamente nada o poder transformador e restaurador dessa palavra. O versículo óbvio que eu quero citar para vocês aqui, é claro, né? Não poderia ser outro, senão 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 14, eu quero deixar para você aí como uma meditação. Ele fala que tu, porém, o apóstolo Paulo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância, olha, Timóteo foi nutrido pela palavra. Sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio. Olha só, ele sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então a palavra nos conduz à fé. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então esse é o propósito da palavra de Deus. A palavra de Deus vem para nos fazer homens e mulheres amadurecidos, completos. O propósito de Deus é que você não peque. Esse é o propósito de Deus. Está escrito aqui em 1 João, no capítulo 2, para você ver o propósito da palavra. Está assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Pronto, já está escrito aqui. Ele escrevia aquelas palavras inspiradas pelo Espírito Santo
Não era para dar informação, não era para bater um papo, não era para encher linguiça, era para que não pequeis. Esse era o objetivo da palavra de João, que é a palavra inspirada pelo Espírito Santo. O propósito de Deus, então, é este. Sabe, quando os apóstolos e o próprio Senhor Jesus falavam a palavra, eles citavam o Antigo Testamento. Na época de Jesus só tinha o Antigo Testamento. Na época de Paulo, de Pedro, no início só tinha o Antigo Testamento. Já um pouco mais à frente, lá por volta do ano 60, já haviam as epístolas de Paulo que circulavam por muitos lugares. Não em todos os lugares. As cartas foram copiadas e recopiadas, copiadas e recopiadas para poderem chegar naqueles lugares. Nem todas as províncias de Roma, nem todas as províncias do Império Romano receberam a visita de um apóstolo, mas eles receberam uma cópia da palavra de Deus. E através daquela palavra, a gente vê, irmãos, que milhares de pessoas renderam as suas próprias vidas em obediência à verdade de Deus. Alguns podem até dizer que os cristãos, antes da destruição de Jerusalém, eles que imaginavam provavelmente que a vinda de Jesus viria naquela geração, eles resistiram até a morte. Mas acontece que no ano 96, eles também resistiram até a morte. E aí nas perseguições que seguiram a partir do 2º, do 3º e do 4º século, eles também resistiram até a morte. Então não havia apóstolo nenhum vivo, nem o próprio Senhor Jesus estava ali, mas eles tinham a palavra. Então qual foi o objetivo? O adversário começou a fazer brotar de dentro da igreja pessoas que não interpretaram a palavra corretamente e começaram a produzir heresias. O adversário também usou pessoas do lado de fora para combater as escrituras, tentando desmerecer a palavra de Deus. Aí então, com as perseguições, os reis e os imperadores, especialmente romanos, tentavam tomar todos os documentos da igreja. Eles invadiam as casas dos cristãos, eles invadiam os locais onde eles se reuniam para tomar a palavra e mandavam queimar a palavra. Queimavam os líderes, matavam os líderes para que eles não pudessem ser testemunhas daquela palavra. Porque você pode matar um homem, mas não mata o seu testemunho. E foi o que aconteceu. Eles matavam muitas vezes os homens e as mulheres, mas a memória que aqueles homens tinham deixado nas pessoas, o impacto que eles tinham causado nas pessoas, não morria. E aquilo era repassado e repassado. E aí então a gente vê que com o surgimento do catolicismo romano e com a descentralização da palavra de Deus nela mesma, e agora se tornando a interpretação bíblica se tornando patrimônio da igreja, então a igreja se tornou o centro e não mais a palavra de Deus. E aí então produziram uma série de heresias para que a palavra de Deus não pudesse ser centralizada na vida das pessoas. E passaram-se séculos até que veio a reforma. Ela saiu de dentro da própria Igreja Católica através de Martinho Lutero. E ele foi, na verdade, sem querer sair da igreja, mas ele começou a questionar, porque mandaram ele fazer um estudo no seminário acerca da Epístola aos Romanos. Nossa, logo sobre a Epístola aos Romanos, ele viu que a salvação era pela graça, mediante a fé, sabe? Então, os seus olhos foram iluminados, ele acabou pregando 96 teses a respeito do que a Bíblia ensina lá na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Acabou sendo excluído, excomungado da igreja, perseguido, tentaram matá-lo. Os príncipes alemães o protegeram. E daí surgiu a Reforma Protestante, que trouxe para a centralidade da vida da igreja a palavra. Aí já não era mais um conselho de homens que diziam o que era doutrina, o que não era doutrina. Voltaram os olhos para a palavra de Deus, para que então na palavra eles pudessem se basear, se nortear e correr atrás do que a palavra de Deus ensina. E aí então vieram os movimentos mais carismáticos, surgiu então o pentecostalismo através dos irmãos de Plymouth, que é na Inglaterra, e esse pentecostalismo acabou chegando no Brasil através de Daniel Berg e de Gunnar Wingren. Primeiro o Gunnar Wingren, depois veio Daniel Berg. Surgiram as Assembleias de Deus, surgiram outras igrejas pentecostais pregando a palavra de Deus. A palavra era o centro.
veio a experiência pentecostal do batismo no Espírito Santo, mas a palavra era o centro. Daí então surgiu um movimento neopentecostal, mais ou menos a partir da década de 80 ou 70, algo nesse gênero. A princípio eram as igrejas carismáticas pentecostais, depois vieram os movimentos neopentecostais, e hoje nós temos uma pleiade de igrejas que não tem a Bíblia mais como o norte, a bússola do ministério. E as pessoas não mais estão crescendo espiritualmente, estão crescendo em misticismo, estão crescendo em conceitos, estão crescendo em experiências. E uns acham que aquela experiência conduz para lá, outros acham que aquela experiência conduz para cá, e no final está virando uma confusão, porque todo mundo diz que Deus está falando com eles, mas ninguém, no meio desse tipo de cristianismo, nenhum deles busca saber o que a palavra de Deus ensina. E é a palavra que nos faz sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala, porque toda a escritura é inspirada por Deus. Nós temos que vigiar para que nós não caiamos neste erro. Nós temos que vigiar para que nós não saiamos da centralidade da palavra para então entrarmos no universo do desconhecido eu. Porque no fundo, é o eu que entra para a centralidade. Não mais precisa da palavra, mas o eu. E nós temos que ter cuidado. Nós temos que privilegiar a palavra acima de tudo. Eu não sou inocente, evidentemente, de desconhecer que existe um universo espiritual. Existe uma batalha espiritual. Existem forças lutando contra nós. Não sou inocente a esse ponto. E eu sei também de homens e mulheres de Deus que tiveram experiências fortes contra Satanás e seus anjos. São pessoas que têm um ministério nesta área. E eu os respeito muito. O que nós não podemos é pegar as palavras desses homens e transformá-las em Bíblia para nós. Eu gosto muito da literatura do Watchman Nee. Foi um cristão que, por muitos anos, ele começou um ministério na China, com 7 pessoas. Quando morreu, eram 70 mil pessoas. Escreveu vários livros. E um deles chama-se A Autoridade Espiritual, um dos mais fortes livros que eu li sobre autoridade espiritual. Apesar disso, o Watchman Nee não pode substituir a palavra de Deus, porque o Watchman Nee diz não, eu tenho que entender o que ele falou, tomar uma experiência. Olha, nosso irmão Watchman Nee, uma certa ocasião, ele passou por isso, aquilo, e ele disse isto, baseado na palavra de Deus. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa pequena mensagem, guarda no seu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, foi o que o salmista falou. Mas aqui eu quero concentrar no que Paulo falou e no que João falou. Filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Esse é o objetivo da palavra. Eu vou comendo a palavra para que eu não peque. Olha que o objetivo é profundo, o objetivo não é curto, não. O objetivo do Espírito Santo para a nossa vida não é um objetivo qualquer. O Espírito Santo quer nos levar à imagem do Filho. Tem uma passagem aqui, em 2 Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 17, que eu vou deixar para você, para a sua reflexão. Ele fala assim, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Liberdade, porque agora nós estamos na aliança da graça, do ministério do Espírito, entendeu? Que não é mais o ministério da lei de Moisés, em que aquela glória da lei já tinha desvanecido. Agora era uma outra glória que tinha substituído. E o apóstolo continua, o apóstolo Paulo, e todos nós, com o nosso rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então esse é o desejo de Deus para nós, que nós sejamos transformados à sua própria imagem. Nós vamos ser levados à sua própria imagem. Esse o projeto de Deus para nós é muito grande. É transformar o pecador na imagem do Filho dele.
Que coisa tremenda é o processo de Deus na nossa vida. Alguns acham até que esse processo continuará na glória, porque é de glória em glória. E para atingir a glória de Deus será um processo eterno. Mas já aqui nessa terra, quem é salvo experimenta a libertação e a transformação em muitas das suas áreas. Às vezes a libertação vem de fora para dentro, são pecados que se expressam no corpo, e às vezes são pecados que se expressam na alma, pecados que ninguém sabe que você tem, por exemplo, a inveja. Às vezes você tem inveja, mas ninguém sabe, mas esse é um pecado da alma, e às vezes pecados do espírito. Olha, você passou muitos anos com o seu espírito morto, e aí você recobra a vida, mas as coisas que são que afetam o espírito, como a rebelião, a insubmissão, são coisas que afetam o espírito do homem. E Deus quer nos transformar, trabalhar em nós de tal maneira que a gente possa, de verdade, atingir um padrão que Ele quer para a nossa vida. Então não se engane, centralize o seu evangelho na palavra de Deus, centralize a sua fé na palavra de Deus. Aqui, no livro de Colossenses, no capítulo 3, deixa eu abrir para você, Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 9, para que nós firmemos bem o nosso pensamento. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 9, ele fala assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Olha que coisa tremenda, se refaz, sabe? Parece que nós vamos perdendo aquela pele antiga, né? Que nem a cobra, vai perdendo aquela pele e aí você vai se refazendo, sabe? Para um inseto crescer, ele precisa quebrar o exoesqueleto dele, e aí ele sai assim até desprotegido, sabe? O seu corpo é desprotegido, mas progressivamente ele vai ficando maior, porque ele vai inchando, vai inflando, e aí quando o tecido epitelial vai fazer aquela renovação do exoesqueleto, então ele já está maior, então eu viro um inseto maior. A cobra, para crescer, ela precisa perder a pele. É propósito de Deus sim que nós cresçamos, é propósito de Deus sim que nós saímos da infância e entremos na adolescência e daí na juventude, então no amadurecimento espiritual. Ninguém nasce homem de Deus, não acredita nisso. Não chama uma pessoa que se converteu ontem de homem de Deus, de mulher de Deus. As pessoas precisam passar pelos seus processos, pelos seus desertos, pelos seus treinamentos, pelos seus fracassos. Crente também fracassa. Crente não é só vitória, que nem as pessoas, é só vitória. Isso não é verdade. Ser mais do que vencedor não é que você venceu todas as batalhas. É que Jesus venceu tudo e aí você acaba sendo mais do que vencedor. Você pulou essa fase pela vitória do Senhor. Não é que você é assim perfeito, não. Tanto eu quanto você precisamos, muitas vezes, de uma derrota para que a gente possa enxergar, para que a gente possa ver. Então, fato é que se refaz. Como é que a gente refaz alguma coisa? Quando ela está mal feita. Ou quando ela se dissolveu, ela se quebrou, você refaz aquilo. Então ele fala: e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, esse é o projeto de Deus, na sua palavra, centraliza a sua vida na palavra. Meu irmão, Deus te abençoe ricamente. Eu me sinto hoje aqui como Judas, não o Iscariotes, mas o apóstolo Judas, que ia escrever acerca da sua fé comum com os irmãos, mas ele se viu obrigado a desviar o seu propósito natural e entrar na verdadeira vontade de Deus para o propósito específico de proteger aquela igreja de onde ele era conhecido. A mesma coisa eu venho aqui falar para você, sabe? Centraliza a sua vida na palavra de Deus, busca a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, para que você possa ter uma fé alicerçada e correta. Que Jesus te abençoe, a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.